Eu recebo aqui nos estúdios da Capital FM o advogado Jorge Jaldi, que vem falar sobre o novo Código de Processo Civil. Doutor Jorge Jaldi, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Quais são as principais mudanças, na sua opinião, do novo Código de Processo Civil? Bom dia, Antero, bom dia a todos. Antero, quando a gente fala de uma mudança de um Código de Processo Civil, a gente está falando de uma mudança bastante significativa, bastante ampla, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai estar diante de uma mudança de todo um sistema, né? Processual. Começa a vigorar amanhã? Começa a vigorar amanhã, dia 18, após um ano de vacácio, né? De vacácio legis. E nós vamos ter muita alteração, Antero. A gente percebe que existem umas estruturas fundamentais que o legislador se preocupou, né? Então, aparentemente há uma tentativa de simplificação do procedimento. Existe também uma tentativa de se ampliar o número de acordos judiciais, e até mesmo com a mudança do procedimento, que a audiência de conciliação hoje em dia agora vai ser o primeiro ato. As partes terão que sentar para tentativa de acordo necessariamente antes mesmo até do oferecimento da defesa, o que é uma alteração significativa no procedimento. A gente percebe uma redução no número de recursos também. E os processos que estão em curso podem, por causa do novo CPC, voltar a tentar essa conciliação, por exemplo? A conciliação antes da decisão de mérito? Perfeito. A conciliação ela pode ser realizada em qualquer fase do processo. Agora, o CPC, uma vez em vigor, ele vai afetar imediatamente todos os processos. Devem ser respeitados aqueles atos que ainda não estão consolidados, né? Existem regras de direito intertemporal que o próprio Código determina, mas de uma forma ampla o Código de Processo Civil ele começa a vigorar na sexta-feira e alcança os processos em curso. Evidente que aqueles prazos que já estavam em curso, eles terminam sob a vigência do Código antigo. Do Código antigo. Exato. Então, até para se evitar prejuízo, né? E o senhor está falando que vamos entrar concretamente na questão das mudanças. Tá certo. Olha, Antero, uma mudança que eu acredito que vai trazer realmente alterações significativas na maneira como a sociedade percebe o Código de Processo Civil são os incidentes, os instrumentos para a solução de demandas repetitivas, né? Embora já houvesse no Código 73 alguns mecanismos, o novo CPC ele realmente traz novas ferramentas, né? Uma delas é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu acredito que esse instrumento vai trazer realmente algumas mudanças, sobretudo naquelas questões que se repetem, né? A gente percebe a existência de questões de direito que se repetem. Poderia citar algum exemplo concreto, Jorge? Por exemplo, no direito bancário a gente tem uma série de questões, né? Sobre aplicabilidade de determinadas taxas, né? Enfim, são questões que afetam A, B, C, D, toda uma coletividade que agora daqui para frente podem ser tratadas de forma mais ampla. A decisão para pode ser erga omnes, pode atingir a todos, pode beneficiar a todos. Exatamente. Mas tem que postular a justiça. A justiça continua inerte, né? Continua inerte. Agora, nesse incidente, existe a possibilidade, inclusive, de provocação de ofício pelo juiz. Ele identifica a hipótese de cabimento desse incidente diante dessa repetição de demandas e leva ao seu tribunal local, a que o mesmo está vinculado, então, para que o tribunal decida. Vai ter que ser do TJ? Essa decisão acaba sendo dos tribunais de justiça locais, e elas, uma vez resolvida a questão de direito, essa decisão, essa justiça da decisão, ela precisa ser seguida obrigatoriamente por todos os demais juízes. Isso pode dar mais celeridade. Com certeza.
com certeza. Acreditamos que sim. Evidente que a gente não deve imaginar, Antero, que o Código Civil, o novo Código de Processo Civil vai ser a tábua de salvação de todos os problemas que a gente enfrenta de morosidade da justiça, né? Agora, a gente acredita sim que ele vai trazer ferramentas que precisam ser aplicadas, né? Diminuiu alguma coisa de recursos ou continua a mesma coisa? Diminuiu sim. Antigamente a gente tinha um recurso de agravo de instrumento que era realizado em várias situações e hoje em dia a gente tem algumas situações taxativas dispostas no código, não é toda e qualquer decisão interlocutória que pode ser agora objeto de agravo de instrumento. Acaba o agravo retido, acaba os embargos infringentes. Então, alguns recursos foram suprimidos e alguns recursos que foram mantidos tiveram a hipótese de cabimento reduzida, né? Quais os que foram mantidos? Embargos infringentes é aquele embargo que não há unanimidade. Exato. Não, os recursos de apelação, o próprio recurso de agravo de instrumento, eles estão mantidos. Agora, o recurso de agravo retido, que era um recurso em que você precisava suscitar matérias para que ela não fosse objeto de preclusão, agora você vai suscitar em preliminar, na própria apelação, né? Sem necessidade de fazer necessariamente o agravo retido. Que influência tem no novo Código de Processo Civil a decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir o duplo grau? Porque no Brasil o duplo grau era quíntuplo, né? Você saía do juiz de piso, ia pro TJ, saía do TJ, ia pro STJ ou pro Tribunal Regional Federal, e saía do Tribunal Regional Federal, ia pro STJ, e depois que ia pro Supremo Tribunal Federal, para se começar a executar a sentença. Isso vale também pro processo civil? Essa decisão do Supremo, quer dizer, depois de passar pelo duplo grau, depois da decisão do TJ, cumpre a sentença, ou no caso do processo civil não? Você tá fazendo menção àquele julgamento recente do STF. Isso. Que afastou a presunção de inocência e que permitiu a aplicação da pena criminal, né? Exato. Exato. Por isso que eu tô vendo, tô querendo saber se tem um paralelo, né? Se tem paralelo com o processo civil. Perfeito. O Código de Processo Civil, ele regulamenta as relações de natureza civil. Agora, os recursos, eles possuem efeitos, né? Então, por exemplo, no caso do recurso de apelação, a regra é o efeito suspensivo, né? Com as exceções previstas pelo próprio Código. Por exemplo, aquelas questões que foram objeto de concessão de liminar, por exemplo, evidentemente que uma sentença que confirma uma liminar, ela vai ter eficácia imediata, né? Então a gente tem todo um arcabouço de regulamento de efeito recursal para justamente dar efetividade imediata às decisões, desde que atendidos os requisitos, né? Evidentemente. Para o advogado, ficou melhor ou ficou pior? Antero, difícil assim, dizer. Porque tem muito advogado, né? Temos aqui o caso recente tá certo que é numa outra área, mas o processo é o processo, né? Como disse Kafka, né? Temos aqui o advogado, um assunto recente, que foi aquela condenação do ex-senador Luiz Estevam. Depois de 11 anos e não sei quantos recursos, que pôde-se cumprir a sentença e só pôde-se cumprir por causa da decisão do Supremo. Sim. Senão, até hoje, estaria com a filigrana processual. Sim. Isso aí diminuiu? Essa tentativa de não permitir a execução da sentença por Perfeito. Causa da filigrana processual? Perfeito. Eu acredito que sim, Antero. Eu acredito que a gente terá avanços nessa área, sim. Esse aparelho de julgamento de demandas repetitivas, a gente percebe que é uma tônica desse novo código privilegiar esses precedentes jurisprudenciais. Então, uma vez que os tribunais, tanto os tribunais superiores como os tribunais locais, começarem a uniformizar a sua jurisprudência através desses novos mecanismos, eu acredito que nós teremos sim avanços e julgamentos mais céleres, mais eficazes. Agora, é evidente que a gente não pode imaginar que o simples fato da existência da norma vá resolver qualquer coisa. A gente precisa mudança de postura, a gente precisa de investimentos em infraestrutura humana, infraestrutura física. E eu não estou me referindo aqui a Mato Grosso, eu não estou me referindo a um problema pontual local. Eu estou falando de em nível nacional mesmo, né? A gente percebe que a justiça é muito morosa ainda, sem dúvida nenhuma. A gente precisa sim de uma mudança de postura, uma mudança institucional mesmo.
E a gente quer crer que com esse novo código seja mais uma ferramenta nesse sentido. Tá, e a execução da sentença, como é que tá no novo Código de Processo Civil? Porque é comum você ver o seguinte, você peticiona, ganha no juiz de piso, ganha no TJ, ganha no STJ, não tem mais recurso, Perfeito. mas a sentença não é executada. Perfeito. O que está faltando? Perfeito. No Código 73, agora a partir de amanhã revogado, a gente tinha essa disciplina regulada num capítulo próprio do cumprimento de sentença, né? A gente tem algumas sanções que foram mantidas e outras sanções que foram trazidas como novidade. Então agora todo devedor de título judicial, ele tem 15 dias para fazer o cumprimento daquela obrigação sob pena de multa, né? Essa multa de 10% do antigo artigo 475J do CPC, daqui a pouco revogado. Agora, esse novo CPC, ele mantém essa estrutura, mas com algumas novidades. Uma delas, que eu acredito que vai trazer um impacto bastante relevante, é a possibilidade de negativação do nome dos devedores de títulos judiciais. Assim que essas decisões sejam definitivas, né, que haja trânsito em julgado. Pois é, mas aí haverá a possibilidade. A parte credora tem que requerer a negativação da parte devedora? Sim. E requer para quem? Requer para o próprio juiz. O cartório vai providenciar uma certidão. Pois é, mas uma decisão aqui, vou citar um exemplo. Claro. Uma decisão que transitou no juiz de piso, foi decidida pelo TJ e foi depois para o STJ. Certo. Aí o STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça. Perfeito. Tá, então transitou em julgado. Transitou em julgado. Aí a parte pede para quem para cumprir isso? Pro TJ? Não, na verdade. Ou pro juiz de piso? Pro juiz de piso. A execução, o cumprimento da sentença, ele compete ao juiz de origem, né? Ele vai requerer isso pro juiz de origem. Haverá esse prazo de 15 dias para pagamento espontâneo dessa condenação. E não havendo esse pagamento espontâneo, passa a ser faculdade do credor solicitar ao próprio juiz a expedição de uma certidão que pode ser levada a protesto. Uma vez que essa certidão seja levada a protesto, a gente vai ter a negativação do devedor de título judicial, que é algo inovador trazido pelo novo CPC. Tá, só pra gente encerrar a nossa entrevista, eu quero saber o seguinte: no novo Código do Processo Civil não tem nenhum artigo aí que permite salvar o Brasil e mandar prender quem tá prejudicando o Brasil? Olha, eu posso dar mais uma procurada, mas por não enquanto tem, ainda né? não achei, não. Mas, Jorge Jaldi, muito obrigado pela sua presença, e acabei descobrindo que você é filho de um grande amigo meu, um dos maiores ídolos que eu tive aqui no esporte de Mato Grosso, porque acho que seu pai, não sei se você, quantos anos você tem? Eu tô com 32. 32, provavelmente você não teve chance de ver isso. Eu com 63 vi, porque fui atleta dele de futsal e vi ele como treinador de futebol aqui em Mato Grosso. Seu pai era um gênio, seu pai defendia lá em 1967 essa teoria da triangulação que hoje é feita com perfeição aí pelo Barcelona, Bayern de Munique, etc e tal. Isso há muito tempo atrás, que Batista Jaldi falava que o futebol devia imitar o basquete nesse jogo de aproximação. Fiquei feliz da vida de saber que você é filho de um dos grandes homens de todos os tempos do esporte em Mato Grosso, a quem o esporte universitário deve muito. Tá? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela lembrança. lembrança. Se você quiser fazer mais algum esclarecimento que eu não tenha lhe perguntado e que você acha importante, o microfone da Capital à sua disposição. Obrigado pela lembrança. Você falou do meu pai, eu fiquei até emocionado e acabei errando minha idade. Eu tô com 38, né? Com 32. Né? Gozaram que só erra pra menos, né? Mas, sem dúvida, eu estou aqui representando a Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB. A gente agradece o espaço. Acredito que muito ainda vai ter que acontecer para a gente divulgar esse código. E essa situação da OAB Nacional, você ouviu aqui na gravação sim. A OAB é tratada assim como um lixo, né? Como um puxadinho do Palácio do Planalto. E aí, os advogados não estão exigindo uma posição da OAB? Como é que está isso? Antero, a gente está estarrecido com tudo isso que vem acontecendo e sobretudo com o que aconteceu ontem. A declaração absolutamente infeliz do ex-ministro Jacques Wagner
nos deixou. Ministro ainda, só que a ministra ainda agora ministro. Criaram a chefia de gabinete para ele carregar a pasta. Para ele não perder o foro privilegiado, provavelmente. Provavelmente. A gente se sente estarrecido. A OAB-MT emitiu uma nota de repúdio ontem ainda. Sem dúvida nenhuma, a gente está diante de uma situação completamente de exceção na República, né? Eu acredito que o Conselho Seccional da OAB Mato Grosso se reúne hoje, extraordinariamente, às 16 horas, para tratar especificamente do assunto e poder levar ao Conselho Federal a resolução da OAB Mato Grosso, que eu acredito seja pelo prosseguimento do processo de impeachment, né? Dessa presidente que não nos representa, sinceramente, eu falo por mim, mas não me representa mais, né? Pois é, mas tomara que você fale daqui a pouco pela OAB, né? Esse é um sentimento generalizado, inclusive entre nossos colegas de OAB. A gente percebe que existe, sem dúvida nenhuma, um sentimento de repúdio a tudo isso que está acontecendo. E hoje, às 16 horas, vamos ter uma reunião para tratar desse assunto. E eu não tenho dúvida que a OAB vai dar o melhor encaminhamento possível nessa questão. Tá, ok. Eu entrevistei aqui o Jorge Jaldi, que é advogado da OAB e veio falar sobre o novo Código de Processo Civil. Portanto, advogados do Brasil. A partir de amanhã, o novo código está em vigor.